A igreja para se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor e convido a todos a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. E eu quero ler com a igreja a partir do versículo 5. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e diante da Tua palavra. E o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar, Senhor, aos nossos corações aquilo que nós precisamos, ó Senhor. O Senhor declarou: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E tudo que está escrito aqui na Bíblia, Senhor, saiu da Tua boca, Senhor. Foi registrado aqui para que nós pudéssemos, ó Senhor, receber esta palavra hoje, ó Pai, para que possamos ser exortados, edificados por esta palavra. E o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para abençoar as nossas vidas através desta palavra. Nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se colocar assentada. Eu estava aqui meditando nesse texto de Romanos 8 e o Senhor falou ao meu coração sobre as duas naturezas que nós temos dentro de nós. E a palavra de Deus, e nesse texto aqui, Paulo vai mostrar sobre as duas naturezas. A primeira natureza é a natural, a carnal. Nós nascemos e nós temos uma natureza carnal que vai guiar e dirigir a nossa vida até o momento em que nós aceitamos Jesus. No momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, que entregamos a nossa vida para Ele, a palavra de Deus diz que uma outra natureza nasce dentro de nós. Jesus vai explicar isso para Nicodemos lá em São João. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer do Espírito, da palavra e do Espírito, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então nós nascemos de novo. E a palavra de Deus diz que nós somos gerados de uma semente não corruptível. Então a carne, ela é corruptível. E a Bíblia diz: carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos: olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Porque a carne não vai ver o reino de Deus. Mas o Espírito, aleluia, que Deus faz renascer dentro de nós, segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito Santo, esse pode ver o reino de Deus. E esse pode participar do reino de Deus. Por isso, quando Jesus estava aqui na terra, Ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. Às vezes a gente tem a ideia de que o reino de Deus está lá no céu, e que aqui nós estamos numa outra realidade. Em parte isso é verdade, porque Paulo vai falar que o príncipe das potestades do ar, Satanás, ele governa este mundo, mas ele governa segundo a carne. Ele não governa no espírito, ele governa na carne.
Por isso a palavra de Deus diz que Ele vai usar as coisas da carne para tentar nos envolver de uma maneira que a gente fique preso somente pela carne. Por isso, nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. Nós temos essas duas naturezas, e aqui no versículo 5 ele fala que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ele está mostrando a realidade dessas duas naturezas. E o que é ser segundo a carne? E o que é ser segundo o Espírito? Nós precisamos entender isso, né? Segundo a carne é aquela pessoa que vai viver só para satisfazer aquilo que a carne deseja. Aquilo que a carne tem vontade de fazer, ela vai fazer, ela não vai ter. A pessoa que não conhece a Jesus, ela não tem qualquer problema em satisfazer a vontade da carne. Para ela não está tudo normal. Ela faz o que ela quer, ela faz se ela quer, se ela não quiser, ela não faz. Aquilo que ela quer buscar, que satisfaça a sua carne, ela vai buscar. Aquilo que ela não quer buscar, ela não vai buscar. Por quê? A carne está controlando ela. Ela não vai buscar as coisas de Deus naturalmente. Ninguém naturalmente busca as coisas de Deus. Nós somos atraídos pelo Espírito Santo. O fato de nós nos convertermos já é a obra de Deus em nós. Já é o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós. E algumas pessoas resistem ao Espírito Santo. Elas não querem. Quantos de nós não lembramos da história do jovem rico que foi confrontado exatamente nessa realidade? Ele estava ali diante do Senhor, havia um desejo no coração dele de servir ao Senhor. E Jesus falou, olha, você vai ter que abrir mão de tudo que você tem para depois ser meu discípulo. Aí ele pegou e pensou, não, peraí, abrir mão de tudo que eu tenho? Peraí, eu tenho muita coisa, eu tenho muito a perder. Não, não posso. E ele não seguiu a Jesus. Porque a inclinação da carne foi maior do que a inclinação do Espírito. A inclinação da carne dominou a vida dele. E Judas, então, que andou com Jesus ali os 3 anos, e a palavra de Deus diz que ele era ladrão, que ele carregava a bolsa, e tudo que Jesus recebia ali de oferta, de contribuição para o seu ministério, ele estava ali, mas ele estava roubando em todo o tempo. Também foi controlado pela carne. Ele viveu, mas ele viveu para satisfazer a vontade da sua carne. E Geazi, o moço do profeta Eliseu, que viu Naamã chegar com camelos carregados de tanta coisa, Eliseu manda ele embora vazio e o coração de Geazi doeu. Falou, ele trouxe tudo isso para dar para o meu senhor. Ele chegou aqui leproso, ele está indo embora curado, e meu senhor não pegou nada, nem um centavo dele. Correu atrás dele. Por que Geazi correu atrás de Naamã? Porque ele estava sendo governado pela carne. Ele queria alguma coisa que satisfizesse a sua carne. Vou levar algumas roupas, vou levar prata, vou comprar um campo para mim, coisas que satisfazem a nossa carne. Pastor, então é errado a gente se vestir bem e a gente ter alguma coisa? Não, não é errado. Desde que o nosso coração não esteja 100% nisso. E desde que isso não controle a nossa vida. Se isso controlar a nossa vida, se isso governar a nossa vida, está errado. Nós não podemos ter nada que diante do Senhor Jesus Cristo nós possamos dizer, isso aqui eu não posso abrir mão. Nós temos que ser capazes de fazer como os discípulos. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e o seguiram. E Jesus nos chama a isso. Quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se cada dia a si mesmo. Jesus não diz, quem quiser vir após mim, fica tranquilo, é simples, é fácil. Olha, não tem problema nenhum, você pode me seguir do jeito que você quiser, você faz o que você quiser. Não, o chamado de Jesus é para morrermos para nós mesmos. Quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Paulo fala, olha, eu crucifico todo dia o meu corpo, eu submeto ele à obediência. Por quê? Porque a carne não quer se submeter aquilo que é do Espírito. A gente não acorda um dia com vontade de ler a Bíblia, a gente não acorda nem um dia com vontade de orar, a gente não acorda nem um dia com vontade de fazer as coisas de Deus. A nossa carne natural não vai manifestar desejos pelas coisas de Deus, só o nosso Espírito. A nossa carne vai ter vontade de fazer aquilo que satisfaz a ela. E então eu tenho que ser aquele que vai tomar as decisões no controle da minha vida. Porque eu sou responsável pela minha vida. A Bíblia diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Eu não vou dar conta de ninguém a não ser de mim mesmo.
Eu não vou dar conta das minhas filhas não vão dar conta de mim, eu não vou dar conta de meu irmão não vai dar conta de mim, eu vou dar conta de mim. E do que eu vou dar conta? Exatamente de cada dia. Se eu neguei a mim mesmo, se eu tomei a minha cruz e se eu segui a Jesus. Quais são as decisões que eu tomei ao longo das minhas 24 horas e tudo que a gente faz está sendo registrado na presença de Deus. Lá em Apocalipse diz que vão se trazer livros à presença de Deus e cada um vai ser julgado segundo o que tiver escrito nos livros. Mesmo que a gente queira ou não, o anjo está ali, só do nosso lado, observando e registrando. Aí você pode se assustar e falar, meu Deus, não. Por quê? Porque aqui mesmo Paulo vai dizer, agora, portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Quer dizer, então, que eu posso fazer o que eu quiser, se eu ficar com Cristo, eu estou perdoado? Não, significa que se eu estou em Cristo, mesmo que eu errar em algum momento, mesmo que eu tropeçar em algum momento, eu vou me arrepender, e a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Eu vou achar arrependimento, conserto e transformação para a minha vida. E no dia que eu chegar diante de Deus, aquilo que era mal e negativo, já está apagado. Cristo já pagou na cruz. Ele pagou com a sua vida e com o seu sangue pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelas nossas transgressões. Mas aquele que não viver uma vida segundo o Espírito, para esse não tem efeito o sacrifício de Jesus. E isso é muito sério. Essas duas naturezas, elas existem dentro de nós e elas são opostas. Olha o que ele diz no versículo 6. A inclinação da carne, ela leva para o quê? Para a morte. Mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Verso 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A pessoa que está no mundo, ela olha para dentro da igreja, ela fala, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não vou viver desse jeito. Imagina, é a visão que algumas pessoas têm, imagina que um pastor vai mandar em mim. Imagina que alguém vai controlar minha vida, mas não vai mesmo, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. A gente não ouve as pessoas falarem isso. Porque elas não entendem, a inclinação da carne, ela não é sujeita à vontade de Deus. Ela olha para a palavra de Deus, ela não quer. Quantas pessoas olham e falam, não, esse livro é um livro arcaico, retrógrado, isso aí já não vale mais, isso aí não quero saber disso. Porque ele está sendo controlado pela sua carne. Mas quando nós somos controlados pelo Espírito, a gente tem sede da palavra de Deus. E quando a gente chega no momento que a palavra de Deus vai mostrar algo na nossa vida que está em desacordo com a sua palavra, o que vai acontecer com aquele que está sendo guiado pelo Espírito? Nós vamos nos entristecer, você fala, nossa, meu Deus. Eu fico admirado quando eu vejo uma pessoa, e normalmente as pessoas do mundo, elas falam assim, eu não me arrependo de nada na minha vida. Não me arrependo de nada. Quantas pessoas já ouvi falar isso? Você sabe que a pessoa não viveu uma vida perfeita. Quem é que vive uma vida perfeita? Ninguém. Mas ela diz, não me arrependo de nada. Eu, pelo contrário, quando eu olho para a palavra de Deus e olho para mim, eu falo, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar lá, desde o meu nascimento lá, eu queria viver com esse entendimento que eu tenho hoje. Para mim não ter errado tanto que eu errei, para mim não ter feito tanta besteira quanto eu fiz na minha vida. Tem coisas que eu fico com vergonha só de lembrar que eu já fiz ou que eu já falei. Só de lembrar eu já fico com vergonha, eu fico incomodado. Agora imagina a pessoa que diz, não tem problema nenhum, não tenho vergonha, não me arrependo de nada. Meu Deus. Então a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós essa realidade da carne. E por que ela não pode nos controlar? Porque ela vai levar para a morte. Quando Deus coloca Adão e Eva lá no jardim, Deus coloca para eles, eu não sei quantas árvores tinham naquele jardim, mas se você pensar quantas árvores tem na terra, diferentes, eu não falo da mesma espécie, mas diferentes. A gente está aqui em São Paulo, tem um tipo de vegetação, você vai mais para o interior, é outro tipo de vegetação, você vai para outro estado, é outro tipo de vegetação, se for para outro país, é outro. A palavra de Deus diz que lá no jardim do Éden tinha um monte de árvore, mas uma Deus disse, olha, dessa você não come. E a carne fez o quê? Eu quero é essa.
E as outras? E o tanto de coisa que tinha? Então, isso exemplifica a vida que nós temos com Deus. A vida do Espírito, ela tem tudo, incomparavelmente muito maior, muito mais precioso para nós, que vai nos abençoar de uma maneira tão infinita, comparado àquilo que Deus está dizendo. Olha, isso aqui não. Isso aqui deixa de lado. Isso aqui se você provar isso aqui, o dia que você comer disso aqui, Adão, você vai morrer. Isso aqui é morte, mas o resto é bênção. O resto é vida, Abraão. O resto é livre, Adão. Pode comer, Adão, à vontade, pode desfrutar à vontade. O resto não tem nenhuma barreira. Pode se servir à vontade, mas essa é morte. E a palavra de Deus diz que a carne desejou exatamente aquilo que era morte. Então nós estamos colocados diante disso todos os dias. E nós devemos escolher quem é que vai dominar a nossa vida. Verso 8, ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Deus é tão maravilhoso que Ele colocou em nós o quê? O seu Espírito Santo. E será que o Espírito Santo é fraco, é impotente? Não, ele está dizendo no versículo 11, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. Então Deus no Espírito Santo, Ele nos dá um poder tão grande, que nós não temos desculpa para desobedecer a Deus. Nós não temos desculpa para viver na carne. Porque o Espírito que está em nós, o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Espírito que, quando ele estava ali sob Sansão, a Bíblia diz que Sansão tinha força equivalente a de 100 homens. O Espírito que estava ali sobre Davi, deu capacidade para ele vencer todas as guerras que ele enfrentou, ele nunca foi derrotado. Esse mesmo Espírito Santo que deu condição de Daniel entrar na cova dos leões e sair ileso, que deu condições de Sadraque e Mesaque entrarem na fornalha de fogo ardente e sair ileso, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. E Ele nos capacita, Ele nos fortalece da mesma maneira, não é diferente. O mesmo Espírito Santo que quando você lê Atos dos Apóstolos ali, revestiu a igreja primitiva, é o mesmo Espírito Santo que está nos revestindo. É o mesmo poder, a mesma operação de Deus na nossa vida, para nos capacitar também a vencer. Para que a gente não olhe e fale, não, mas Abraão foi Abraão, eu não sou Abraão. Davi foi Davi, eu não sou Davi. A gente não pode dizer isso, porque o que operou neles, o mesmo Espírito está operando em nós. E a diferença é se eu vou escolher deixar a carne prevalecer na minha vida ou se eu vou escolher deixar o Espírito Santo governar a minha vida. A diferença é essa. É a maneira que eu entrego a minha vida ao Espírito Santo, é a maneira que eu permito o Espírito Santo governar a minha vida, é que vai fazer a diferença na minha vida. E como é que a gente faz para alimentar isso? A gente tem que buscar aquilo que vai fortalecer o nosso espírito, para que o Espírito Santo tenha condições de trabalhar. O que isso quer dizer? As coisas da carne, elas não permitem a operação do Espírito Santo na minha vida. Elas bloqueiam, elas impedem. O Espírito Santo não vai trabalhar com o pecado. O Espírito Santo vai trabalhar com a oração. Ele vai trabalhar com a comunhão, Ele vai trabalhar com a palavra de Deus, com a minha submissão. É com isso que o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida. O Espírito Santo vai trabalhar em mim quando eu abrir a minha Bíblia e começar a ler. E começar a me submeter à Bíblia. O Espírito Santo está trabalhando em mim. Está me capacitando a ser outra pessoa. Quando eu orar, quando eu buscar a presença de Deus, o Espírito Santo vai estar sobre mim, trabalhando no meu ser. E quando Deus fala ali
para o profeta Jeremias: desce à casa do oleiro e vai ver o que o oleiro está fazendo. O oleiro estava trabalhando no barro. Deus está trabalhando. Deus disse para Jeremias: eu não posso trabalhar assim na vida de vocês. Não posso eu fazer da mesma maneira que o oleiro fez. Mas o barro, ele está ali sem vontade. Barro não tem vontade, né? Você já viu o barro lá falar: não, eu não quero ser vaso desse não. Qual o projeto que o senhor tem para mim aí? Deixa eu ver antes. Põe o catálogo aqui na minha frente, aqui. Deixa eu ver se eu quero ser esse vaso dessa maneira. Não. Ele está completamente entregue, submisso à vontade do oleiro. Assim nós devemos estar entregues à vontade do Espírito Santo. Quando eu vou para a Bíblia, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu aprendi, é aquilo que a palavra de Deus diz para mim que tem que prevalecer na minha vida. É aquilo que eu estou olhando, aquilo que o Espírito Santo está falando para mim através da sua palavra, é isso que tem que prevalecer na minha vida, para que o oleiro tenha a liberdade de transformar o meu ser conforme a vontade dele. E nós sabemos que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Deus nunca vai fazer uma coisa na nossa vida que vai nos prejudicar de alguma maneira. Até aquilo que muitas vezes a gente não gostaria de passar e a gente acaba passando, que nos faz sofrer e faz a gente chorar muitas vezes, que dói em nós. A palavra de Deus diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem. Ninguém gostaria de dar de cara com um leão. Ninguém gostaria de dar de cara com um urso. Mas Deus permitiu que Davi desse de cara com o leão e o urso para preparar ele para coisas maiores. Ele não está encarando o leão e o urso porque Deus abandonou ou porque Deus se esqueceu dele. Ele está encarando aquilo porque Deus quer que ele tenha a capacidade de enfrentar aqueles desafios, preparando ele para os desafios maiores que estavam por vir. José foi traído pelos seus irmãos, vendido para o Egito. Ninguém gostaria de passar por isso, irmão. Ninguém gostaria de passar por isso. Mas, lá no final, quando ele vai encontrar com seus irmãos, ele mesmo vai dizer: Deus me trouxe diante de vós para vos preservar em vida, como hoje vocês estão vendo. Deus, ele entendeu. Olha, foi um trabalhar de Deus. Foi um agir de Deus que permitiu que as situações fossem difíceis, amargas e sofridas, mas através de tudo isso, Deus me colocou aqui hoje. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente. Jó, lá no final, capítulo 42, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mais importante do que ele receber em dobro tudo quanto dantes ele possuía, é ele conhecer agora Deus face a face. Mais importante do que qualquer outra coisa. Mas ali no livro de Jó está mostrando que Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida também. Jó não teve só uma experiência espiritual maravilhosa, ele também pôde desfrutar de bênçãos aqui. E Davi fala uma coisa que nós precisamos entender, ele diz: pereceria sem dúvida se eu não cresce, que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então o Evangelho não vai nos tirar da realidade aqui. Aqui nós não vamos viver nada bom aqui, nós só vamos ser socados e amassados. Só lá na eternidade que nós vamos desfrutar de bênção. Não, aqui também Deus tem bênção para as nossas vidas. Aqui também Deus faz algo glorioso para alegrar o nosso coração também. Mas esse não tem que ser o foco da nossa vida, porque senão a gente vai se perder. Nós vemos o apóstolo Paulo falando em algumas cartas de alguns companheiros que o abandonaram amando o presente século. Chegou o momento da caminhada que eles falaram: não, está difícil demais aí, esse negócio de seguir o apóstolo Paulo, esse negócio de viver aí, pregando o evangelho de cidade em cidade, não, está difícil, a gente é perseguido, a gente às vezes tem que fugir. Não queremos mais isso não. E abandonaram. Mas, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele foi até o fim. Foi até o fim. E Deus quer que a gente vá até o fim. O seu Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele faz algo glorioso e maravilhoso em nós. Eu quero voltar aqui para Romanos capítulo 7. Volta uma folha aí na sua Bíblia. Versículo 22, olha o que ele diz: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Então Paulo está dizendo, olha, o meu espírito, que já foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, está em comunhão com Deus, ele tem prazer na lei de Deus. Mas a minha carne não quer a vontade de Deus. Isso é o que nós enfrentamos todo dia. Onde você vai, não, hoje eu vou orar, e aparece um monte de coisa para você não orar. Você fala, não, vou separar esse horário aqui, ó, tal hora eu vou orar. Vai acontecer 1 milhão de coisas para você não fazer aquilo. Ou no momento que você sentar, que você abrir a sua Bíblia, vai vir distração de todo lado. Você começa a ouvir mosquito que passa voando, você começa a ouvir um monte de coisa para chamar a tua atenção. Ou a tua carne vai começar a fazer o quê? Você vai ficar com sono. E por quê? Porque a tua carne quer desviar o teu foco. Não, isso aí que não está me agradando, não. Isso aqui não me agrada. Agora, eu tenho experiência disso. Hoje já, graças a Deus, eu não faço mais, mas já fiz muito isso. Assistindo um filme, outro filme, amanheceu o dia lá assistindo um atrás do outro. Ou a série. Sem sono. Passou. Por quê? A carne estava se satisfazendo. É errado a gente assistir? Não, não é errado, não. Né? Desde que você controle o conteúdo, veja aquilo que está entrando. Porque hoje em dia é difícil, né, irmão? Fala a verdade. É difícil. A gente sentar para assistir um filme ou uma série que não tem alguma coisa que agrida a nossa fé. Mas por que a gente passa? Porque a carne está satisfeita. Então, para ela está tranquilo. Mas 1 minuto que você tirar, ou para orar, ou para ler a tua Bíblia, a carne vai combater contra aquilo. Porque não está satisfazendo ela, porque não está agradando ela. Exatamente isso que Paulo está falando. Olha, lá dentro, no meu homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Mas na minha carne eu vejo uma outra coisa. Tem uma batalha, tem uma guerra. E quem que vai vencer essa guerra? A carne ou o espírito? Depende de você, depende de mim. Depende de cada um de nós. Como que nós vamos tratar essas duas naturezas? Como é que eu vou fazer para que a natureza do Espírito prevaleça sobre a natureza da carne? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar as coisas do Espírito. O que é do Espírito? Ler a Bíblia, orar, vir na igreja, escutar louvor, né? Adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Ah, mas hoje o dia está difícil. Vou adorar o Senhor. Ah, mas hoje estou triste. Vou adorar o Senhor. Mas hoje eu estou desanimado. Eu vou adorar o Senhor. Ah, mas hoje aconteceu alguma coisa terrível na minha vida. Mas eu vou adorar o Senhor. Olha Jó. A palavra de Deus diz que ele não abriu a sua boca para atribuir a Deus falta alguma. Ele não abriu a boca para falar nada contra Deus. Ele simplesmente adorou ao Senhor. Tem momentos na nossa vida que, se você estiver num momento que você não sabe o que fazer, adore a Deus. Eu não sei o que eu vou fazer, adore a Deus. Eu não sei o que falar, adore a Deus. O nosso erro é que muitas vezes a gente quer ter uma resposta para tudo. A gente não precisa ter uma resposta para tudo. Quando Isaac questiona Abraão, fala, meu pai, o altar está aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, mas onde está o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho. Será que Isaac iria entender se Abraão dissesse, olha, você é o sacrifício, eu vou te matar? Com certeza ele não iria entender. Mas ele disse, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. Deus vai fazer alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Eu não estou entendendo, mas Ele vai fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente não vai entender aquela situação, aquele problema, mas Deus proverá. Deixa Deus assumir o controle. Deixa Deus estar ali com liberdade para agir na tua vida. Deixa Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como? Ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E quantas vezes eu fiquei sem entender. Eu falei, mas que negócio, é meio esquisito isso aí, né? Até o momento que eu chego lá na história do profeta Elias, que o profeta Elias está ali, e Acabe está procurando ele. Depois, quando chega ao final daquele período de seca, Deus fala, agora te apresenta Acabe. Então ele vai e Obadias encontra ele, que é um servo do rei Acabe. E aí
Elias diz para ele, ó, vai lá e diz para Acabe que eu estou aqui, que eu quero me encontrar com ele. Aí Obadias fala, não, mas se eu for e o Espírito do Senhor levar o Senhor, eu não sei para onde, ninguém vai saber para onde. Eu vou ser como mentiroso para o rei vai me matar. Eu não posso ir lá não, porque você entende o que é ser guiado pelo Espírito? Elias estava ali naquele momento, mas as pessoas não sabiam o que Deus ia fazer na vida do profeta Elias. De repente Deus tomava o profeta Elias e Obadias falou, não, eu vou embora. O Espírito Santo pega o Senhor, toma, leva embora, e aí o que eu vou fazer? Onde é que eu vou achar o Senhor? Porque não teve reino, não teve lugar onde o rei, meu Senhor, não procurasse. E ninguém achou. Por quê? Porque Deus estava escondendo Elias. Então assim é a nossa vida. Nossa vida vai ser guiada e dirigida pelo Espírito. Filipe está ali caminhando e Deus fala, pega aquele caminho. Ele vai no caminho. Aí Deus fala, está vendo aquela carruagem? Chega naquela carruagem. Deus não deu um roteiro de antemão para ele. Foi ali na hora, ó, junta ali, vai lá, prega para ele. Sobe na carruagem, batiza ele. E depois, o que aconteceu? O Espírito Santo pegou ele dali, arrebatou e colocou ele em outro lugar. Então se a gente se colocar nas mãos de Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida dessa maneira. É o Espírito Santo que tem que estar no controle da nossa vida. É o Espírito Santo que tem que estar conduzindo a nossa vida. Se a gente tiver um roteirinho certo para tudo, nós não vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Quer dizer, pastor, que eu não posso fazer nenhum plano para o meu futuro? Pode, faça planos para o futuro. Mas nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu já tinha planejado isso, mudou, amém, glória a Deus. Eu não sei o que tenha no final desse meu caminho aqui, eu vou seguir o caminho de Deus. Porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser direito, mas no seu fim são caminhos de morte. Eu já tinha tudo planejado, era isso aqui que eu queria para mim. Mas de repente Deus falou para mim ir para cá. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou obedecer a Deus. O melhor é obedecer a Deus, o melhor é se submeter a Deus, mas isso não é loucura? É loucura para o mundo, é loucura para os que perecem, mas para nós não, porque a gente sabe que tem alguém controlando a nossa vida. Abraão saiu, Hebreus 11 diz, sem saber para onde ia. Abraão saiu sem rumo? Para os olhos do mundo, sim, é louco. Ele saiu, ele está indo para onde? Não sei, nem ele sabe. Ixi, Abraão pirou. Ele não sabe para onde ele está indo? Não. E como é que a gente vai saber se a gente quiser mandar uma carta para ele? Não sei, só quando ele chegar lá que a gente vai ter notícia dele. Não é loucura, irmão? É loucura. Mas Abraão saiu sem rumo? Não. Porque Deus foi guiando a ele. O povo está no deserto, mas a palavra de Deus diz que tem uma nuvem da presença do Senhor indo à frente. Quando a nuvem se levantava, eles entendiam, é hora de marchar. Quando a nuvem abaixava, é hora de, vamos armar as tendas, vamos montar o acampamento aqui, é hora de ficar aqui. Até quando? Não sei. Todo dia tinha que olhar a nuvem. Todo dia nós temos que olhar para Deus, para a palavra de Deus. Temos que olhar para o Espírito Santo, aleluia. E temos que ouvir e ser sensíveis para deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Para que Deus possa fazer em nós e através de nós aquilo que Ele quer. E com certeza aquilo que Ele tem para trabalhar em nós é muito maior, é muito melhor do que qualquer pensamento ou ilusão do nosso coração. Então que a gente possa entender que a natureza do Espírito tem que prevalecer sobre a natureza da carne. Temos que mortificar as obras da carne. Nós somos devedores, Paulo vai falar isso aqui, ao Espírito, não à carne. Que a carne vai sempre nos conduzir para longe da presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.